Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus, mais uma vez, ele fala a respeito do inferno. Já falei a vocês que Jesus fala do inferno, da possibilidade da perdição eterna, mais do que qualquer outra coisa. E por que ele fala isso? Porque ele quer nos incutir o terror? Não, porque ele nos ama tanto que não quer que nós nos percamos. É como um pai que os filhos estão sujeitos a um perigo e o pai repete noite e dia, dizendo: meu filho, não ande com aquela companhia, meu filho, não vá para aquele lugar, porque ele sabe que o filho dele tende a querer estar na companhia daquelas pessoas e tende a querer ir para aqueles lugares. E como ele sabe, ele conhece o coração do seu filho, sabe que não é um filho santo, ele adverte noite e dia o filho para que ele não se esqueça. Quem sabe, com tanta repetição daquele ensinamento, aquilo caia no coração daquele filho, ele se torne sábio, ele se afaste daquela companhia e ele renuncie àqueles lugares. Pois bem, então nosso Senhor repete muitas vezes. Por esses dias, não sei se foi segunda ou se foi terça, quer dizer, ou antes de ontem ou ontem, eu conversava com a minha mãe, lá em Maceió. Ela mora num condomínio lá em Maceió, e ela dizendo que estava conversando com uma amiga sua, que dizia que não acreditava no inferno, que não acreditava que alguém pudesse ir para o inferno, e ela tentando dar as justificativas, para dizer: olha, é possível, não é uma realidade distante de nós. E eu me pergunto às vezes, como é que um católico médio, que conheça minimamente as Escrituras, como é que ele pode negar a existência do inferno e a possibilidade de se ir para lá? No Evangelho de hoje, Jesus, ele diz isso para os apóstolos e usa uma imagem, uma das imagens mais conhecidas a nós, uma imagem tremenda, é de tremer diante dessa imagem. Ele diz: esforçai-vos. O contexto é o seguinte: Jesus está ensinando para os apóstolos e os discípulos, e diz que alguém ali, dentre aqueles que seguiam Jesus, que estavam com ele, que tinham certa intimidade com Jesus, esta particularidade é importante. São pessoas que são ouvintes, que têm uma certa intimidade com nosso Senhor, e que provavelmente fez até alguma refeição com ele, estava ali no dia a dia. E alguém perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E Jesus, ele não quer responder a esta pergunta. Ele diz o quê? Olha, preocupe-se em você se salvar. Esforce-se para você se salvar, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. Fazei todo o esforço possível. Em outras traduções vocês vão encontrar: lutai, esforçai-vos por passar pela porta estreita. Se vocês tomarem Mateus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 13, vocês vão encontrar: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Então, aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, nosso Senhor diz: esforçai-vos, lutai, para entrar pela porta estreita, porque vos digo, muitos tentarão e não conseguirão. Então aqui, meus irmãos, nós temos que ter consciência, uma consciência aqui, uma consciência agraciada.
Não é apenas um conhecimento, uma consciência intelectual, mas uma consciência agraciada. Por quê? Porque nos enche de entusiasmo e de força para que nós lutemos de verdade. Mas precisamos ter uma consciência de que precisamos suar a camisa para que nós alcancemos a salvação. A gente quer se salvar sem suar a camisa, sem se comprometer, fazendo o basicão, o mínimo necessário. Enquanto nosso Senhor diz: esforçai-vos, lutai, fazei todo o esforço possível. Então vocês compreendem o que significa fazer todo o esforço possível. Eu levanto este microfone, eu não estou fazendo esforço algum. Eu levanto esta caixinha de madeira, eu faço algum esforço, já é mais, mas eu não estou fazendo todo esforço possível. Vocês entendem o que significa fazer todo esforço possível? Significa empenhar-se plenamente. Eu levantei a caixinha, eu não fiz um grande esforço, eu me esforcei mais do que levantar o microfone, mas não é fazer todo esforço possível. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, Mateus capítulo 11, versículo 12, ou é 12, versículo 11, deixa eu ver aqui, que eu marquei. Mateus capítulo 11, versículo 12. Diz aqui, começando no versículo 11. 11, fica fácil de guardar. Mateus 11. Eu vos asseguro, dos nascidos de mulher, ainda não surgiu um maior que João Batista. No entanto, o último no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus sofre violência, e são as pessoas violentas que o arrebatam. São os violentos que tomam posse do reino de Deus. Vocês entendem aqui o que significa violento, né, meus santos? Não é quem sai batendo nos outros, isto é, mas quem pratica violência contra si mesmo. Por quê? Porque a nossa vontade, o apego à nossa vontade, o apego aos nossos gostos é algo muito forte em todos nós. Renunciar-se a si mesmo é uma luta tremenda. Se você, meu santo, e quando eu digo isso, eu digo olhando para mim. Eu não digo do alto do púlpito olhando para vocês e dizendo: vocês se esforcem. Não, eu olho para mim e vejo como é difícil renunciar à própria vontade. Como é difícil morrer para si mesmo e renunciar à própria vontade. Hoje, agora, ok. Renunciar à própria vontade hoje, agora, amanhã, depois de amanhã, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, no ânimo e no desânimo, na coragem e no cansaço. Não é brincadeira. Então requer um esforço muito grande, e é por isso que nós precisamos a cada dia dizer: meu Deus, concede-me a tua graça. Meu Deus, que não me falte o pão de cada dia. Meu Deus, tenha paciência comigo e me dá novamente a força do teu Espírito Santo. Concede-me a perseverança final. Começar bem é relativamente fácil. Continuar bem e terminar bem, terminar a corrida, combater o bom combate e guardar a fé é muito diferente. Então precisamos, meus santos, levando a sério este evangelho, dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus que Ele nos conceda então a graça de nós nos esforçarmos de verdade. Porque, voltemos então para o contexto, Jesus estava falando isso para os apóstolos, os discípulos, aqueles que estavam ouvindo, e Jesus então, como se isso não tivesse sido já suficiente,
ele continua e diz, ele fala que muitos conseguirão, que muitos tentarão e não conseguirão, mas poderia ser que os apóstolos e os discípulos e os ouvintes ali dissessem, Jesus está falando para aqueles que o renegam, né? Jesus está falando isso para aqueles que não seguem, né? Porque nós estamos aqui com Ele o tempo todo, nós estamos ouvindo a sua palavra. E Jesus diz, olhe, versículo 25, Lucas capítulo 13, versículo 25. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos contigo. Versículo 26, nós comemos e bebemos contigo. Tu ensinaste em nossas praças. Isto é, indica aqui familiaridade. Nós comemos contigo, nós bebemos contigo, nós estávamos contigo. Eu ia à missa, Deus nos livre de isso acontecer conosco. Eu celebrava a missa, Deus me livre, Senhor. Senhor, eu sou padre, eu não vos conheço. Porque às vezes a pessoa tem a ilusão de achar, eu vou à missa todo dia, eu estou salvo já. Eu sou padre, eu estou salvo já. Esforçai-vos, eu tenho um hábito religioso, eu estou salvo já. Não é assim, meus santos. Nós precisamos todo dia, a cada dia, cotidianamente, perseverar neste esforço. Eu sou ministro extraordinário da comunhão eucarística. Eu canto na igreja. Eu faço parte daquele grupo. Entende, meus santos? Que isso geraria em nós uma presunção de salvação, que é pecado contra o Espírito Santo, que não nos ajudaria em nada. Então, ter este santo temor dentro de nós é sabedoria. Isto é, eu posso me perder, eu preciso me esforçar. E será que eu estou fazendo todo o possível para entrar pela porta estreita? Ou eu estou fazendo o basicão? Eu estou, segundo as minhas categorias e os meus padrões, eu estou fazendo o mínimo necessário para me salvar, segundo as minhas concepções. Eu acho que fazendo somente isso, eu tenho a salvação garantida. Pois bem, Jesus se volta para os discípulos, se volta para os apóstolos e diz, olha, pode ser que vocês aqui, que comem e bebem comigo, isso não assegura a vocês a salvação. Meus irmãos, que o evangelho de hoje, ele não caia no nosso coração como uma tristeza má. São João, na sua primeira carta, ele fala de uma tristeza que leva à morte e de uma tristeza que leva à vida. Uma tristeza que leva à morte é ver, ouvir este evangelho, se deixar tomar de uma tristeza que o aterroriza e o petrifica e faz com que você não dê passos na sua fé. Não, que Deus nos livre dessa tristeza diabólica que não concorre para a nossa salvação, mas que venha uma tristeza que nos abra para a vida, de você olhar para a sua alma e dizer, eu ainda não estou me esforçando todo o possível, eu ainda posso dar mais de mim a Deus, eu tenho me limitado, mas este não tem sido, não é o meu limite, Deus espera mais de mim, concede-me, Senhor, a tua graça. Eu ainda tenho, Senhor, medo de dar mais um passo, concede-me, Senhor, a coragem. Está com medo de dar um passo? Está com medo de se entregar mais? Está com medo de perder algo por causa de Cristo? Diga a Ele que está com medo. E se você disser hoje, amanhã e depois, pedindo em cada reconhecimento a coragem para dar o passo necessário, para renunciar o que é necessário, para fazer aquele algo mais que Ele tem pedido a você, Ele dará. Mas se você coloca na sua cabeça que não precisa fazer muito para se salvar, é claro que você não vai progredir
porque você criou uma ideia de salvação que em nada se encaixa com aquilo que Jesus tem nos ensinado. Que na missa de hoje, então, por intercessão de São José, tão generoso e que fez tudo aquilo que Deus a ele pediu, peçamos por sua intercessão, para que nós também estejamos dispostos a fazer tudo aquilo que Deus nos pede, mesmo que para isso nós precisamos nos esforçar muito mais, até mesmo praticar contra a nossa vontade uma violência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.